Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é que está ouvindo. Meu nome é Natan, os outros integrantes do grupo são Vinícius Lupato, Rian Santos, Daniel Alcântara, Leonardo Gregoris e Geo Victor. O tema do nosso trabalho vai ser estrutura de dados na vida reais. Ele será separado da seguinte forma: introdução, redes sociais, jogos, sistemas de estoque, sistema de análise de dados, escalabilidade, cloud e a finalização. Meu nome é Jean e eu vou falar sobre a estrutura de dados em redes sociais. Primeiramente, as redes sociais são plataformas digitais que permitem que as pessoas se conectem e compartilhem informações. E a estrutura de dados em redes sociais é composta por nós e arestas. Os nós representam os usuários e as arestas representam as conexões entre eles. Essa estrutura é conhecida como grafo. E para lidar com a estrutura de dados gigantes diariamente, é essencial utilizar uma estrutura de dados bem eficiente. E para que uma estrutura fique bem eficiente, os dados são armazenados de maneira estratégica, para que as redes sociais possam ter um ótimo desempenho. E possui uma estrutura muito complexa para os dados por trás de tudo isso, como os dados dos usuários, os posts e mídias, as relações sociais, as interações e atividades dos usuários, os algoritmos e recomendações e dados de segurança, entre outros. Cada conjunto desse vai para um lugar específico para que o app, a rede social, entregue uma boa experiência, né? Tendo melhor desempenho, velocidade, e para que o usuário também tenha segurança, tenha conforto de usar o aplicativo, né, a rede social. Meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouco sobre a estrutura de dados em jogos. A estrutura de dados em jogos é o alicerce invisível da experiência de um jogo, ou seja, toda ação, movimento, evento ou acontecimento, entre muitas outras coisas que acontecem no jogo, mas muitas vezes não sabemos como acontece e o porquê isso acontece. Tudo isso depende fundamentalmente da manipulação eficiente dos dados, que sustenta a experiência de jogo, permitindo desde a representação da posição dos personagens até a gestão de eventos e relações complexas no universo virtual. Por exemplo, para representar espaços bidimensionais, como mapas de jogos que muitas vezes vemos nas maiorias dos jogos. Nesse caso, as matrizes são essenciais, elas oferecem uma estrutura multidimensional, facilitando a visualização e manipulação de dados espaciais. Pense num jogo de estratégia, onde cada célula de uma matriz pode indicar a presença de um obstáculo ou um recurso valioso. Um outro exemplo são as árvores, em estrutura de dados. Imagine um personagem com suas habilidades, onde cada nó dessa árvore é uma habilidade e seus filhos são as melhorias dessa habilidade. Essa estrutura permite uma representação clara e organizada das opções disponíveis. Uma outra estrutura muito utilizada é a estrutura de sistema de estoque, que basicamente se tornou um pilar essencial para o sucesso de diversas empresas em diversos setores do mercado. Com ela é possível aumentar sua capacidade de atender a demanda, otimizar operações e com isso a gente consegue satisfazer os clientes. Tá? Aqui eu vou citar algumas estruturas que são utilizadas nesse sistema de estoque. Posteriormente a gente também vai chegar com os exemplos. Então, por exemplo, a gente tem um array que ele pode ser utilizado para armazenar um código único de cada produto. Tem o FIFO e o LIFO, que o FIFO ele pode ser para gerenciar a entrada e saída de produtos e o LIFO ele pode ser utilizado para rastrear movimentações recentes, por exemplo, quando novos lotes de produtos chegam ao estoque. A gente também tem o dicionário ou mapa, que ele é utilizado para armazenar informações detalhadas sobre cada produto, associando a chave, como por exemplo um código de barra, a valores como descrição, preço, quantidade de estoque, e aí facilita a busca e se torna mais eficiente. Temos também matriz, que pode representar relacionamento entre produto e fornecedor. E aí cada linha pode ser um produto e cada coluna um fornecedor, mostrando de forma mais clara essas relações comerciais. Também temos outros, como a árvore binária de busca, grafo, filas de prioridade, conjunto e pilha de estoque. Olá, meu nome é Rian e estou encarregado de falar sobre o uso de estrutura de dados em um sistema de análise de dados. Vou citar como base a Tableau, que é uma plataforma de análise visual que está transformando a maneira como usamos dados para solucionar problemas,
capacitando pessoas e organizações para que obtenham o máximo de seus dados. Na jornada analítica, a conexão inicial às fontes de dados e a preparação dos dados dependem da qualidade da estrutura, que define a organização, relevância dos campos e relacionamentos. A flexibilidade do sistema permite a exploração interativa, destacando a importância de uma estrutura bem definida para descobrir insights relevantes. O Tableau, por exemplo, pode acessar dados em tempo real, usando estruturas como tabelas hash e listas encadeadas para garantir atualizações em tempo real. A escalabilidade é assegurada por estruturas como os grafos e tabelas hash para lidar com volumes crescentes de dados. Ao criar visualizações, a clareza da estrutura de dados é crucial para que outros usuários compreendam e tomem decisões informadas ao acessar os painéis publicados. Resumindo, a escolha e manutenção adequada das estruturas de dados são fundamentais para um desempenho eficiente e a eficácia do sistema de análise de dados. Boa tarde, pessoal. Sou o Vinícius e eu vou falar um pouco sobre a eficiência e escalabilidade das estruturas de dados. Bom, não é segredo para ninguém hoje em dia que as estruturas de dados se apresentam em praticamente todos os sistemas utilizados pelas pessoas no seu dia a dia, promovendo a organização dos dados através de seu armazenamento e manipulação. Entender os diferentes tipos de estrutura de dados, suas características e algoritmos é essencial para a implementação de uma estrutura no desenvolvimento de um sistema ou projeto, uma vez que, dependendo do objetivo e rotina que vai ser implementado, um tipo de estrutura específico pode trazer mais qualidade para o seu produto. A escolha e a utilização do correto tipo de estrutura também promove uma otimização no uso dos recursos de hardware onde o sistema vai ser executado, como processamento e memória, reduzindo o consumo e aumentando a sua performance de um modo geral. Nós temos alguns tipos comuns de estruturas de dados, como as tabelas hash, que são estruturas que mapeiam chaves para valores, permitindo acesso rápido aos dados. Elas são úteis para buscas eficientes, especialmente nos casos onde a velocidade de acesso é crucial, como os bancos de dados. Temos também os grafos, conjuntos de vértices conectados por arestas, onde cada aresta tem uma direção ou pode não ser direcionada. São úteis para representar relações entre as entidades, como as redes sociais, mapas e problemas de roteamento. De um modo geral, a escolha adequada de uma estrutura de dados vai depender das operações que você deseja realizar com os dados, e cada estrutura tem as suas próprias características. Selecionar a estrutura certa para uma tarefa específica pode resultar em um desempenho significativamente melhor em operações de busca, inserção e exclusão. Falando um pouco sobre cloud, o termo cloud ele vem sendo discutido desde a época dos 50. Ele teve seu princípio mesmo em 1997, durante uma palestra acadêmica, onde o princípio do significado de cloud em si, cloud computing, foi trazido à tona. O cloud ele nada mais é do que um serviço que é disponibilizado para usuários por provedores de cloud, onde eles possuem uma estrutura grande de computação, com servidores, com grandes computadores e hardwares pesados, que tem capacidade de armazenamento muito grande. E essa capacidade de armazenamento é disponibilizada aos assinantes por meio da rede, por meio da internet. Então, atualmente, empresas como Google Drive, OneDrive, entre outras provedoras de nuvem, utilizam esses grandes serviços de computação, esses hardwares pesados, e disponibilizam serviços e assinaturas de cloud, como computação e servidores em nuvem para os usuários usarem, e também implantações de grandes infraestruturas de armazenamento em nuvem que grande parte das empresas procuram ter fisicamente. E finalizando a apresentação, a gente agradece pela atenção disponibilizada. Vou mencionar que o trabalho escrito com todas as bibliografias utilizadas e cada assunto que aqui a gente mencionou brevemente, detalhado, com toda a história, com todo o desenvolvimento para chegar até onde está hoje, está na descrição. Tem um link que manda direto para o trabalho escrito. A gente agradece novamente pela atenção e espera que todos que tenham visto tenham um ótimo dia.